bem-estar. Quando você está em alinhamento com quem você realmente é e você está escutando o seu poderoso sistema de orientação, você nunca entrará em um ambiente onde seu bem-estar possa ser ameaçado. Infelizmente, muitas pessoas anulam o sistema de orientação delas para agradar as outras. Duas pessoas poderiam entrar no hospital, uma que não sente nenhuma ameaça ao bem-estar e a outra sentindo grande ameaça. A primeira não adoeceria. A segunda, sim. Não por causa dos germes que estão presentes no hospital, mas por causa da relação que a pessoa tem com seu próprio sentido de bem-estar. Não estamos tentando alterar suas crenças porque não vemos suas crenças como inapropriadas. É nosso desejo fazer você ciente de seu próprio sistema de orientação emocional, de forma que você possa alcançar o equilíbrio da vibração entre seus desejos e suas crenças. Fazer o que você chama de a coisa certa significa fazer o que está em harmonia com sua intenção e suas crenças atuais. Há muitos que anulam o próprio sistema de orientação deles tentando agradar os outros. E há muitas pessoas que o chamarão de egoísta ou covarde quando você tiver a audácia de agradar a si mesmo ao invés de a eles. Frequentemente os outros o chamarão de egoísta porque você está pouco disposto a se render ao próprio egoísmo deles sem ao menos perceber a hipocrisia da exigência deles. Às vezes nós somos acusados de ensinar o egoísmo. E nós admitimos que é verdade, porque se você não é egoísta o bastante para cuidar de sua própria vibração, e se está de acordo em um alinhamento com sua fonte, com quem você realmente é, então você não tem nada a dar ao outro de qualquer maneira. Quando os outros o chamarem de egoísta ou covarde, as próprias vibrações deles estão claramente fora de equilíbrio, e uma modificação de seu comportamento não os trará ao equilíbrio. Quanto mais você pensa e fala de seu próprio bem-estar físico, mais fortificados seus próprios padrões vibracionais de bem-estar serão, e mais a lei da atração então o cerca com as coisas que aumentam e suportam estas crenças. Quanto mais você conta a sua própria história de bem-estar, menos vulnerável você se sentirá. E então não apenas seu ponto de atração mudará como diferentes situações lhe cercarão, mas você também se sentirá diferente sobre as situações quando elas vêm. Sou guiado em direção ao que eu gosto. O único caminho para a vida que você deseja é através do caminho da menor resistência, ou o caminho da maior permissão, permissão de sua conexão com a sua fonte, com seu ser interior, com quem você realmente é, com tudo o que você deseja. E esta permissão é indicada a você na forma de emoções de bom sentimento. Se você deixar o bom sentimento ser sua mais importante prioridade, então sempre que você tiver uma conversa que não está em harmonia com a saúde que você deseja, você se sentirá mal e então você será alertado de sua resistência. E então você pode escolher um pensamento de melhor sentimento e então você voltará ao caminho. Sempre que você sente emoção negativa, é seu sistema de orientação lhe ajudando a perceber que você está, naquele momento, oferecendo o pensamento de resistência que o impede do fluxo de bem-estar que, ao contrário, estaria alcançando você completamente. É como se seu sistema de orientação estivesse dizendo aqui, você está fazendo isto novamente. Aqui, você está fazendo isto novamente. Aqui, você está fazendo isto novamente. Esta emoção negativa significa que você está no processo de atrair o que não quer. Muitas pessoas ignoram o sistema de orientação delas tolerando emoção negativa e ao fazerem isto elas negam a si mesmas o benefício da orientação a partir da perspectiva mais ampla. Mas, uma vez que a vida o tenha feito identificar que você deseja algo, você nunca mais será capaz de olhar para o oposto, ou para a falta daquilo sem sentir emoção negativa. Uma vez que um desejo tenha nascido em você, você tem que olhar para o desejo se você quiser se sentir bem. E a razão para isto é que você não pode voltar atrás do que a vida fez com que você se tornasse. Uma vez que você identifica um desejo por bem-estar, ou por uma condição física específica, você nunca mais será capaz de se focar sobre a falta disto sem sentir emoção negativa. Sempre que você sente emoção negativa, simplesmente pare qualquer coisa que esteja fazendo ou pensando e diga o que quero. E então, como você virou sua atenção ao que você quer, o sentimento negativo será substituído por um sentimento positivo e a atração negativa será substituída pela atração positiva. E você estará de volta ao caminho. Primeiro devo estar disposto a agradar a mim. Quando você tem tido uma série particular de pensamento por algum tempo, não é fácil mudar abruptamente a direção de seu pensamento porque a lei da atração está lhe dando pensamentos que se compatibilizam com aquela série de pensamentos. Às vezes, enquanto você está naquele modo negativo, alguém que não está naquele estado negativo não concordará com sua visão negativa sobre seu tema corrente, o que apenas serve para fazer com que você queira defender sua posição ainda mais. Tentando defender ou justificar sua opinião apenas faz com que você permaneça em sua resistência ainda mais. E a razão pela qual tantas pessoas se mantêm na resistência desnecessariamente é porque é mais importante para elas estarem certas do que se sentirem bem. Quando você conhece aqueles que estão determinados a lhe convencer de que eles estão certos e eles tentam lhe manter numa conversa negativa numa tentativa de lhe convencer, às vezes você é considerado desligado ou insensível se não os ouve e possivelmente concorda com o ponto de vista deles. Mas quando você omite seu bom sentimento, que vem quando você escolhe pensamentos que se harmonizam com sua perspectiva mais ampla, para tentar agradar um amigo negativo que quer lhe usar como uma caixa de ressonância, você paga um preço muito alto por algo que não ajudará nem a seu amigo. Aquele nó incômodo em seu estômago é seu ser interior dizendo este comportamento, esta conversa não está em harmonia com o que você quer. Você tem que estar disposto a se agradar primeiro, ou frequentemente será varrido pela negatividade que lhe cerca. Você veio com a intenção de viver e de se expandir alegremente. Quando você desconsidera seu sistema de orientação, continuando a encontrar pensamentos que desaprovam sua conexão com sua fonte, você diminui sua conexão com seu reabastecimento do fluxo da energia da fonte e sem este suporte você murcha. Um processo para administrar o peso corporal? Há tantas crenças sobre este tema, tantos métodos diferentes que têm sido experimentados, e a maioria dos seres que têm lutado com o controle do peso do corpo experimentou tantos destes métodos com pouco sucesso duradouro. E, assim, as crenças deles de que não podem controlar o peso corporal, e então não podem. Nós encorajaríamos a visualização do eu como você está querendo ser, vendo-se daquele modo e, consequentemente, atraindo as ideias e a confirmação dos outros e todas as circunstâncias e eventos que lhe trarão isto fácil e rapidamente virão então para a sua experiência, uma vez que você comece a servir daquele modo. Quando você se sente gordo você não pode atrair o estar esbelto. Quando você se sente pobre, você não pode atrair a prosperidade. O que você é, o estado de ser que você sente, são as bases a partir das quais você atrai. É por isso que quanto melhor é, melhor fica, e quanto pior é, pior fica. Quando você se sente negativo sobre algo, não tente martelar aquilo e resolver imediatamente, pois sua atenção negativa àquilo só faz aquilo pior. Simplesmente se distraia do pensamento até que você se sinta melhor.
melhor. E então pegue outro rumo a partir de sua perspectiva mais positivamente fresca. Jerry, é por isso que as pessoas normalmente entram uma dieta estrondosa e perdem muitos quilos e então se pegam ganhando tudo novamente. É porque o desejo foi forte, mas elas não tinham a crença e a imagem de si mesmas como esta pessoa magra e então elas preenchem aquela imagem gorda novamente. Abraão, elas querem a comida. Eles acreditam que a comida as fará engordar. E, assim, como elas estão dando pensamento ao que não querem, na crença elas criam aquilo que não querem. Mas, novamente, vão pelo modo difícil. Pois a maior parte da razão pela qual elas perdem o peso e então o ganham de volta rapidamente é porque elas nunca realmente ganharam uma imagem de si mesmas do modo como querem ser. Elas se mantêm sentindo-se gordas. Elas continuam a se pensarem como são e está é a imagem que mantém. Seu corpo responde à imagem do eu. Sempre. É por isso que se você se vê como saudável, assim será. Se você se vê como esbelto, ou qualquer coisa que você queira em termos de músculo ou forma ou peso, é isto que você será. Em relação à comida, posso seguir minha felicidade. Alguns argumentam que se forem seguir nosso conselho e seguir a própria felicidade, sempre procurando por coisas que os façam se sentir bem, comeriam coisas que são prejudiciais à saúde ou ao peso corporal deles. As pessoas normalmente escolhem comida para tentar preencher o vazio quando não estão se sentindo bem. Porém, se você tender a seu equilíbrio vibracional por um pouco, e aprender o poder de direcionar seus pensamentos positivamente para uma imagem de seu corpo como você deseja que ele seja, então se você acreditar que comer um tipo de comida é contrário à realização daquele desejo, a emoção negativa virá como orientação. Nunca é uma boa ideia procurar qualquer ação que produza emoção negativa, pois a emoção negativa significa que há um desequilíbrio energético. E qualquer ação da qual você participa durante a emoção negativa sempre produzirá resultados negativos. A emoção negativa não acontece a alguém por uma comida particular ser contrária ao bem-estar, mas por causa dos pensamentos correntes contraditórios. Duas pessoas poderiam ter dietas idênticas e seguir programas de exercícios similares e obter resultados opostos, o que significa que há muito mais na equação do que o consumo de comida e a queima de calorias. Seus resultados são sempre e apenas sobre seu alinhamento de energia, provocado pelos pensamentos que você pensa. Uma boa regra prática é: ponha-se feliz e, então, coma. Mas não tente comer seu caminho para a felicidade. Quando você fizer de seu equilíbrio vibracional sua prioridade máxima, seu relacionamento com a comida mudará e seu impulso em direção à comida mudará. Mas, ainda mais importante, sua resposta à comida mudará. Alterando o comportamento sobre a comida sem entender a sua vibração produz resultados mínimos. Enquanto alterar o pensamento lhe renderá grande retorno sem a necessidade de alterar o comportamento. E, assim, digamos que você decidiu que quer ser muito magro, mas correntemente você não se vê como quer ser. E sua crença é: se eu comer esta comida, ficarei gordo. Como você tem um desejo de ser esbelto, mas uma crença de que comer esta comida o fará gordo, você sente emoção negativa se começar a comer a comida. Você pode chamar isto de culpa, ou desapontamento, ou raiva, mas qualquer coisa que seja, comer a comida o faz se sentir mal porque dado o conjunto de crenças que você mantém e dado o desejo que você segura, esta ação não está em harmonia. E, assim, se você está seguindo sua felicidade, você se encontraria sentindo-se bem sobre comer aquelas coisas que se harmonizam com suas crenças e mal sobre comer as coisas que não se harmonizam. Uma vez que um desejo tenha sido estabelecido em você, não é possível oferecer um comportamento que você acredita ser contraditório sem sentir a emoção negativa. Quais são minhas crenças sobre comida? As crenças que você mantém em relação à comida são seguramente refletidas nas experiências que você está vivendo. Por exemplo, se você acredita que pode comer a maioria das coisas e não ganhar peso, está a sua experiência. Se você acredita que ganha peso facilmente, então você ganha. Se você acredita que certas comidas lhe dão um aumento de energia, elas aumentam. Se você acredita que certas comidas esvaziam sua energia, eles esvaziam. Se você quer ser esbelto, mas acredita que uma dieta particular não o faz ser magro, e você age comendo aquela dieta, você ganhará peso. As pessoas normalmente evitam nossa aparentemente análise simplista de suas crenças sobre comida e como as crenças delas afetam a realidade física delas, porque elas acreditam que suas crenças vieram pela observação da experiência. E é difícil para elas argumentarem com a evidência factual que a própria vida delas e a observação das vidas dos outros lhes proveram. Porém, a observação dos resultados lhe dá informações escassas e inadequadas, pois a menos que você decomponha em desejo e expectativa, então calcular a ação do que tem ou não comido é irrelevante. Você simplesmente não pode deixar de fora o ingrediente mais importante na receita da criação e compreensão do resultado. As pessoas respondem diferentemente à comida porque a comida não é a constante. O pensamento é o modo como você está pensando sobre comida que faz a diferença. As opiniões dos outros sobre meu corpo são insignificantes. Sempre que você está usando a palavra outro, use a palavra insignificante em relação a eles. Claro, nós entendemos que as pessoas em sua vida são significantes, mas você não tem que deixar que as opiniões delas sobre você sejam mais importantes do que a sua própria. E a qualquer hora que o outro lhe influencia a se focar sobre algo que faz você se sentir mal, você recebeu uma influência negativa. Nós queremos que você pratique seus próprios pensamentos tão continuamente que as opiniões dos outros se tornem irrelevantes para você. A única liberdade que você experienciará vem quando você alcança uma ausência de resistência, o que significa que você terá entendido como alinhar seus pensamentos crônicos com os pensamentos de seu ser interior. Nunca vimos ninguém alcançar este alinhamento ou sentimento da liberdade quando estão calculando os desejos e crenças dos outros na equação. Simplesmente há muitas partes comoventes e elas não podem ser ordenadas. E, assim, se alguém lhe diz vejo algo em você que não gosto, nós diríamos olhe para outro lugar. O que você acha de meu nariz? Uma coisa lindinha, não é? E esta orelha aqui? Em outras palavras, nós encorajaríamos o outro a procurar por aspectos positivos e seríamos brincalhões, e não permitiríamos que nossos sentimentos fossem feridos. De fato, praticaríamos pensamentos sobre nossa vida até que alcançássemos o ponto em que nossos sentimentos fossem ilesos. Um exemplo de minha velha história sobre meu corpo. Eis um exemplo de uma velha história sobre seu corpo. Não estou contente com o modo como meu corpo parece. Estive em boa forma em muitas épocas de minha vida, mas nunca foi fácil e aqueles períodos nunca duraram muito. Parece-me que sempre tive que trabalhar irracionalmente duro até mesmo para chegar perto da forma que eu queria ser. E então eu não conseguia
administrar para permanecer daquele jeito. Estou cansado de me privar das coisas boas para começar apenas para acabar não ficando em boa forma. Isto é difícil. Simplesmente não tenho o tipo de metabolismo que me permite comer muito de qualquer coisa que seja gostosa. Isto realmente não é justo. Mas não gosto de ser gordo também. Um exemplo de minha nova história sobre meu corpo. Eis um exemplo de uma nova história sobre seu corpo. Meu corpo é um reflexo da maioria dos pensamentos que penso. Estou feliz por entender o poder do direcionamento de meus pensamentos. E estou procurando ver mudanças físicas em meu corpo, que refletem minhas mudanças de pensamento. Sinto-me bem quando penso sobre meu tamanho e forma melhorados. E estou confiante em que estas mudanças estão em progresso. E no meio tempo estou geralmente me sentindo tão bem que não estou infeliz com onde estou agora. É divertido pensar com propósito e ainda mais divertido ver os resultados destes pensamentos escolhidos deliberadamente. Meu corpo é muito responsivo aos meus pensamentos. Gosto de saber disto. Lembre-se, não há um modo certo ou errado de contar sua história melhorada. Ela pode ser sobre suas experiências passadas, ou presentes, ou futuras. A única coisa que é importante é que você esteja consciente de sua intenção de contar uma versão melhorada de bom sentimento de sua história. Contar muitas histórias curtas de bom sentimento durante seu dia mudará seu ponto de atração. Lembre-se, a história que você conta é a base de sua vida. Assim, conte-a do modo como você quer que seja. Parte 5. Carreiras como fontes lucrativas de prazer. Meus primeiros passos na escolha da carreira. Você é sempre inspirado pelos eventos de sua vida. E quando você se permite seguir o fluxo dessas ideias inspiradas, seu potencial para uma experiência prazerosa é muito maior do que se fosse selecionar sua carreira baseado nas outras razões que as pessoas usam para justificar as escolhas delas, como a tradição familiar ou o potencial da renda. Não é surpreendente que tantos de vocês tenham dificuldade em decidir o que farão para o resto da vida, pois vocês são seres multifacetados, e sua intenção dominante é desfrutar de sua base absoluta de liberdade em sua busca pela experiência prazerosa e, então, experienciar a expansão e o crescimento. Em outras palavras, sem uma percepção real de liberdade você nunca estará contente. E sem contentamento você não pode experienciar verdadeira expansão. Nós lhe encorajamos a decidir tão cedo na vida quanto possível que sua intenção dominante e razão para a existência sejam viver feliz para sempre. Esta seria uma escolha muito boa de carreira para gravitar em direção destas atividades para abraçar aqueles desejos que se harmonizam com seu âmago de intenções, que são liberdade, e crescimento e contentamento. Fazer do viver feliz uma carreira ao invés de tentar encontrar um trabalho que produzirá dinheiro o bastante para que você possa fazer coisas com ele, isto fará você feliz. Quando se sentir feliz for de suprema importância para você e o que você fizer para viver lhe fizer feliz, você terá encontrado a melhor de todas as combinações. Você pode se tornar muito bom em se sentir bem sob todas as condições. Mas quando você se torna bom em alcançar seu equilíbrio vibracional primeiro e, então, atrai as circunstâncias e eventos para si mesmo a partir do estado de felicidade, seu potencial para a felicidade contínua é muito maior. O que você faz para viver? A maioria das pessoas sente uma necessidade de justificar a existência delas através de esforço ou trabalho. E esta é, talvez, a razão pela qual a primeira pergunta que você faz para alguém quando o encontra pela primeira vez é o que você faz. Quando você está em alinhamento vibracional, o que significa que você está em alinhamento com a fonte em você, e que seus próprios desejos e crenças estão em equilíbrio, você nunca sente necessidade de se justificar para o outro. Muitas pessoas tentam justificar o comportamento delas, ou as ideias para os outros, mas nunca é uma boa ideia usar as opiniões dos outros como guia pelo qual você está buscando alinhamento ao invés de seu próprio sistema de orientação. Muitas pessoas, cedo em sua experiência, tentam exigir sua complacência com as regras e opiniões delas. Mas se você permitir o que elas querem, ser o centro da decisão que você toma, você apenas fica mais e mais longe do alinhamento com quem você realmente é e das intenções com as quais você nasceu, bem como daqueles que evoluíram da experiência de vida que você está vivendo. Você nunca experimentará a delícia de se sentir livre até que libere seu desejo de agradar os outros e substitua por sua poderosa intenção de alinhar-se com quem você realmente é, com sua fonte, centrando-se em como você se sente e escolhendo pensamentos de bom sentimento que o deixem saber que você encontrou seu alinhamento. Quando você percebe que alguém está censurando você, ou atacando, é uma resposta natural se defender, mas a necessidade de se defender se atenuará depressa quando você se treina no alinhamento com seu ser interior, pois todos os sentimentos de vulnerabilidade terão sido substituídos por aquela certeza de quem você realmente é. Não importa que escolhas você faça, sempre haverá alguém que não concorda com estas escolhas. Mas quando você encontra seu equilíbrio e mantém seu alinhamento, a maioria que está observando você estará mais inclinada a lhe perguntar qual é o seu segredo para o sucesso ao invés de o criticar por ter sucesso. E aqueles que continuam a lhe criticar não encontram nenhuma satisfação em sua justificativa, não importa quão atraente seu argumento seja. Não é seu papel consertar o sentimento de falta nos outros. É seu papel manter-se em equilíbrio. Quando você permite que sua sociedade ou até mesmo outra pessoa dite a você o que você deve querer ou como você deve se comportar, você perde seu equilíbrio, pois seu sentido de liberdade, que é o âmago de seu profundo ser, é desafiado. Quando você presta atenção ao modo como se sente e pratica pensamentos de autocapacitação que lhe alinham com quem você realmente é, você oferece um exemplo de prosperidade que será de tremendo valor para aqueles que têm o benefício de observar em você. Você não pode ficar pobre o bastante para ajudar os pobres a prosperarem, ou doente o bastante para ajudar pessoas doentes a ficarem bem. Você se alavanca apenas a partir de sua posição de força, e clareza, e alinhamento. A lei da atração e a carreira. Os que estão buscando prestígio substituíram o próprio sistema de orientação pela busca de aprovação dos outros. E este é um modo bastante incompleto de se viver, pois os espectadores que você está buscando agradar não sustentam por muito tempo a atenção sobre você. A maioria das pessoas se centra mais sobre o que os outros estão pensando sobre elas do que com o modo como estão se sentindo pessoalmente, mas não há consistência nesta forma de orientação. Algumas pessoas se preocupam de, se elas consideram orgulhosamente o que as faz feliz acima de todas as outras coisas, serem frias e injustas com aqueles ao redor delas. Mas sabemos que o oposto é verdadeiro. Quando você se preocupa com seu alinhamento com a fonte, que é representada pelo modo como você se sente, e você trabalha para manter sua conexão, qualquer um que seja então seu objeto de atenção recebe o benefício de sua alegria. Você não pode alavancar os outros a menos que você mesmo esteja conectado com seu fluxo de bem-estar. Nós entendemos que é muito bom quando os outros o mantêm como objeto de atenção deles quando estão sentindo apreciação por você, pois eles estão fazendo exatamente o que nós, há pouco, estávamos explicando a você. Na apreciação deles por você, eles estão conectados à fonte e aspergindo-a toda sobre você. Mas pedir aos outros que sempre estejam em alinhamento com a fonte e que sempre lhe mantenham como objeto da atenção deles de forma que você possa ser aspergido com o bem-estar que eles estão provendo, não é prático. Pois você não pode controlar a conexão deles e você não será sempre o único objeto de atenção deles. Você, no entanto, tem controle
controle absoluto sobre sua própria conexão com a fonte. E quando sua intenção dominante é manter sua conexão, embora deixando os outros fora da equação, então você será livre para tentar agradar os outros, o que você não pode fazer consistentemente, e você será capaz de manter uma conexão consistente e o sentimento do bem-estar. Uma coisa interessante de se notar é que aqueles que se importam com como se sentem, que consistentemente mantêm a si mesmos numa atitude de emoções de bom sentimento, que estão conectados à fonte fluindo pensamentos positivos em relação a qualquer coisa na qual estejam focados, são normalmente vistos pelos outros como atraentes, e eles frequentemente são os recipientes de muita apreciação e aprovação. Você simplesmente não pode obter a aprovação que busca a partir do estado de necessidade ou do estado de falta dela. Um escritório com uma janela para uma visão maravilhosa, ou um estacionamento com seu nome nele, ou um título impressivo ao lado de seu nome não podem preencher o vazio provocado por não estar em alinhamento com quem você realmente é. Quando você alcança este alinhamento, estas coisas se fazem sentir menos importantes, mas então, interessantemente o bastante, elas vêm de qualquer maneira, preenchendo meu vazio através do serviço. Jerry, durante meus 20 anos em uma ampla variedade de posições na indústria do entretenimento eu realmente me diverti bastante. Aquilo requeria apenas algumas horas de meu tempo e eu tinha muitos desafios aventurosos porque eu tinha muitas experiências novas. E, ainda, frequentemente eu falava para as pessoas que eu me sentia como se estivesse andando através das areias da vida, mas que quando eu olhava para trás eu não estava deixando nenhum rastro. Em outras palavras, eu me sentia como se estivesse trazendo um pouco de prazer temporário, mas eu não as estava deixando com nada de valor permanente. Todos nós inerentemente temos este impulso para alavancar os outros. Eles vêm de algum outro nível de nós mesmos? Ou nós simplesmente pegamos dos outros ao nosso redor estas intenções de fazer as outras pessoas se sentirem melhores já que nascemos nesse ambiente físico? Abraão, você nasce querendo ser de valor, querendo alavancar. E você nasce entendendo que tem valor. A maioria deste sentimento de falta que você está descrevendo não era sobre você não ser capaz de prover valor duradouro aos outros, mas porque seus pensamentos mantinham você distante de seu próprio alinhamento pessoal. Isto funciona assim: quando você está em alinhamento com quem você realmente é, com seu ser interior, ou fonte, você nada pode fazer senão alavancar aqueles com quem entra em contato. E neste alinhamento você não percebe que muitos outros não estão em alinhamento. E a lei da atração não lhe cerca com pessoas satisfeitas quando você está satisfeito. Você simplesmente não pode compensar seu próprio desalinhamento oferecendo mais tempo, ou energia, ou ação. Você não pode encontrar ideias que efetivamente sejam o bastante para fazer a diferença. Seu valor para aqueles ao seu redor depende de apenas uma coisa: seu alinhamento pessoal com a fonte. E a única coisa que você tem a dar uns aos outros é um exemplo deste alinhamento, o que eles podem observar e, então, desejar e, então, trabalhar para alcançar, mas você não pode dar isto a eles. O entretenimento que você proveu à sua audiência foi na verdade um presente muito maior do que você era capaz de saber na época, pois você provia a distração das coisas que os aborreciam. E na ausência da atenção deles aos próprios problemas, eles alcançaram, em muitos casos, alinhamento temporário com a fonte. Mas você não pode ir com cada um deles, manter-se como o único objeto de atenção deles, de forma a manter o bom sentimento deles. Cada um é responsável pelos pensamentos que tem e pelas coisas que escolhem como objeto de atenção. Todos vocês têm profundamente dentro de si um entendimento de que estão aqui como felizes criadores e vocês estão sempre sendo chamados em direção desta realização. Mas não há uma longa lista de exigências que espera-se que você realize. Sua intenção foi deixar seu ambiente físico inspirar suas ideias infinitas de expansão ou desejo. E então você pretende